Estudo bíblico completo de 1ª e 2ª Pedro, Esperança, Santidade e a Segunda Vinda de Cristo. Os livros de 1ª e 2ª Pedro foram escritos pelo apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Pedro escreveu a primeira carta por volta de 64 a 65 d.C., durante um período de perseguição aos cristãos pelo Império Romano, sob o reinado de Nero. A segunda carta foi escrita um pouco depois, entre 65 e 68 d.C., e tem como foco a iminência da segunda vinda de Cristo e a presença de falsos mestres. 1 Pedro, pontos principais e aplicações. 1. Esperança em meio ao sofrimento, 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Pedro encoraja os crentes a se alegrarem, mesmo em meio às provações, porque estas fortalecem a fé e resultam em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aplicabilidade. As provações que enfrentamos na vida são oportunidades para crescermos espiritualmente. Elas testam a nossa fé, assim como o fogo refina o ouro. Em nossa caminhada cristã, é essencial entendermos que as dificuldades não são punições, mas sim ferramentas de Deus para nos moldar e fortalecer. Devemos confiar que Deus está no controle e que Ele tem um propósito para cada desafio. A esperança em Cristo nos permite enfrentar adversidades com coragem e perseverança, sabendo que nossa fé será recompensada no tempo certo. 2. A santidade em toda maneira de viver, 1 Pedro 1, versos 15 e 16. Pedro exorta os cristãos a serem santos em todas as suas ações, porque Deus é santo. Ele destaca a necessidade de uma vida que reflete o caráter de Deus. Aplicabilidade. A santidade é um chamado para todos os cristãos. Isso significa separar-se do pecado e viver de acordo com os padrões de Deus. Em nosso cotidiano, isso pode se manifestar através de escolhas éticas, honestidade, pureza de pensamentos e ações, e no amor ao próximo. A busca pela santidade nos leva a uma intimidade maior com Deus e nos torna testemunhas vivas da transformação que Cristo opera em nós. Devemos nos esforçar continuamente para alinhar nossas vidas à vontade de Deus, sabendo que, embora a perfeição completa seja alcançada apenas na eternidade, o processo de santificação começa aqui e agora. 3. A submissão e o testemunho cristão, 1 Pedro 2, versos 13 a 17. Contexto. Pedro orienta os crentes a se submeterem às autoridades governamentais e a todos os níveis de autoridade, por causa do Senhor, e a viverem como servos de Deus. Aplicabilidade. A submissão às autoridades é um princípio bíblico que reflete nossa confiança na soberania de Deus. Mesmo que possamos não concordar com todas as decisões ou políticas, devemos respeitar e orar por aqueles que estão em posições de liderança. Essa atitude não é de conformidade cega, mas de uma postura que honra a Deus. Em nossas vidas, isso significa ser cidadãos exemplares, cumprir nossas responsabilidades civis e mostrar o caráter de Cristo em nossas interações com a sociedade. Ao fazer isso, damos um poderoso testemunho da nossa fé e da nossa esperança em Deus, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Se você está gostando deste estudo bíblico, inscreva-se no nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões sobre a importância da esperança e da santidade na sua vida. 2 Pedro, pontos principais e aplicações. 1. O conhecimento de Deus e de Jesus, 2 Pedro 1, versos 2 e 3. Contexto. Pedro destaca a importância do conhecimento de Deus e de Jesus para recebermos graça e paz, e para vivermos uma vida piedosa. Aplicabilidade. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo é fundamental para a vida cristã. Esse conhecimento não é meramente intelectual, mas relacional e transformador. Devemos buscar conhecer a Deus através da leitura da Bíblia, oração, meditação e comunhão com outros crentes. Esse conhecimento nos equipa com tudo o que precisamos para viver de maneira que agrada a Deus, nos dando sabedoria para tomar decisões, força para resistir às tentações e paz em meio às dificuldades. Em nossa jornada, devemos fazer do crescimento espiritual uma prioridade, dedicando tempo e esforço para aprofundar nosso relacionamento com o Senhor. 2. A certeza da segunda vinda de Cristo, 2 Pedro 3, versos 10 a 12.
Contexto: Pedro lembra aos cristãos que o dia do Senhor virá como um ladrão, incentivando-os a viver vidas santas e piedosas enquanto aguardam ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Aplicabilidade: a segunda vinda de Cristo é uma certeza que deve moldar nossa perspectiva de vida. Sabendo que Ele virá novamente para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno, devemos viver de maneira que reflete essa esperança. Isso implica em viver com integridade, sendo vigilantes e diligentes em nosso crescimento espiritual, e mantendo um foco eterno em nossas prioridades. Nossa expectativa pela volta de Cristo deve nos motivar a evangelizar, servir ao próximo e buscar a justiça. É um chamado para estarmos preparados, sempre prontos para encontrar nosso Senhor. Conclusão: os livros de 1ª e 2ª Pedro nos fornecem uma rica fonte de encorajamento e instrução para nossa caminhada cristã. Eles nos lembram da importância da esperança, da santidade, da submissão e do conhecimento de Deus. Que possamos aplicar essas verdades em nossas vidas, vivendo de maneira que honra a Deus e testemunhando seu amor ao mundo. Gostou deste estudo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo edificante e transformador. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual. Espero que este estudo bíblico seja uma bênção para a sua vida e que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.